Afinal de contas, nós angolanos somos poderosos. Nós, povo de Angola, somos os patrões. Vocês sabiam? Eu sou a Filomena Carreira do canal Sem Fronteiras. Se você não me segue, comece a me seguir. Dizem que eu não sou somente humanitária. Dizem que eu sou a pessoa mais polêmica que existe. Porque dizem também, epa, ela é humanitária, mas ela questiona demais aquilo que é política. Ela deveria ser humanitária e seguir somente falando amém, amém, amém. O lado humanitário, mas não, ela questiona a política, ela questiona o João Lourenço, ela questiona tudo aquilo que tem a ver mais com a corrupção, com o lado político. O que é que a política tem a ver com o lado humanitário da questão? Tudo, tudo. Até, uma chibatada no lombo dos corruptos. Até porque agora eu descobri que eu sou a patroa de João Lourenço. Eu sou a patroa. Eu e todo o povo de Angola. Como é então? E eu estou com frio, porque aqui, onde eu estou, está muito frio. O meu patrão é o povo, diz João Lourenço. Ai, Jesus Cristo. Não tem como. Apesar do meu luto, eu respeito a minha mãe. Até ela deve estar rindo. Eu torço este cinto. É que não dá para torcer no teu tocinho. Antigamente, na época dos algozes, das fazendas, na verdade, não era bem isso que eles usavam. Eram de borracha. Aqueles chicotes, quando batiam no lombo dos escravos, doía pra cacete, não é? Eu sou uma patroa tão boa, João Lourenço. Eu vou mostrar, senão vocês vão dizer que é mentira. Mas tenho certeza, assim como eu compartilhei na minha página do Facebook, não é? Os angolanos todos devem ter compartilhado. E quem gosta de João Lourenço deve ter feito o mesmo, né? Vamos lá. Aqui, o meu patrão é o povo. Olha a cara de santa dele. Ele já está precisando fazer uma cirurgia, né? Se ele amanhã quiser fazer uma harmonização neste rosto, eu vou lhe indicar uma clínica, ele está precisando. Vamos lá ver. Aí eu escrevi em cima, então somos nossos patrões. Mas não é que o gajo está certíssimo. Aqui é a notícia. Meu patrão é o povo, diz João Lourenço. Vocês estão vendo, né? Não sou só eu que estou falando, né? Então... é um vídeo curto, é um vídeo meio que satirizando a situação, não é? Do que o presidente fala. É o presidente, não sou eu. É o presidente. Baseado em 50 anos de escravatura, 50 anos onde não foi o colono, somente, entre parênteses, somente, que escravizou, dito pela nova era, né, de angolanos. Poderíamos referir também aí ao povo moçambicano, quando fala dos atuais presidentes, né, do terreno, do território. Mas falando agora da minha terra, olhando para a cara do maracujá seco aqui. Então, não foi, falando da era do colono, não foi o colono que escravizou mais o povo angolano. Foram os presidenciáveis que ocuparam Angola depois da dita liberdade. Nos 50 anos, né, de dita liberdade, olhando estas pessoas que ocuparam o poder de Angola e usando isto, não é bem isto, né? Usavam coisas piores, matando, envenenando. Na era do colono, não se envenenava o povo. Não se envenenava o povo. Na era do colono, muita coisa foi feita errada. E eu falo isso nos meus vídeos. Muita coisa foi feita errada contra os povos, independente de ser negro, ser branco. Eu conto aqui nos meus vídeos que os meus pais, em 1960, mais ou menos na época em que eu nasci,
moravam na Ilha do Sal, né? E naquela região depois, ali na região de Carmona, antiga Carmona, né? E tiveram que sair fugidos, porque ali se deu a famosa rebelião, que foi quando os 3 partidos, né, que eram conhecidos como os rebeldes, começaram a guerrear e muita cabeça rolou dos fazendeiros. Porque os rebeldes, não é os rebeldes, que na época era os 3 movimentos começando com Força Unida, FNLA e MPLA. Mas os rebeldes entraram em ação ali, naquela região onde a gente estava. Eu era bebezinha, tinha acabado de nascer. Começaram a entrar em ação, entravam pelas fazendas, porque ali naquela região do Uíge, que era onde a gente estava naquela época, existiam muitas fazendas de café ali, era uma região muito rica no café. E eles entravam pelas fazendas adentro, né? E não perguntavam a ninguém, não pediam explicações, não faziam nada no sentido de querer dialogar, não havia diálogo. E simplesmente decapitavam as pessoas. Quando eu escrevi meu livro, Angola entre o Amor e o Ódio, é só uma questão de procurar no Dr. Google, vocês vão ver lá o meu livro, Angola entre o Amor e o Ódio, autora Filomena Carreira, Euzinha, muito prazer. Eu entrevistei muitas pessoas para darem depoimentos para o meu livro. Não seria só a minha história a ser contada, haveria ali depoimentos. Eu tive o depoimento de um senhor que foi diretor do jornal, se não me engano era Jornal Angola, e tinha um outro nome naquela época, né? Não sei se era o Kwanza, não lembro direito, não vou aqui dar um nome e de repente não ser, mas parecia ser o Kwanza, que exatamente por ele estar trabalhando num jornal, naquela época, acompanhou esses casos. Então, no dia da entrevista, ele foi lá em casa e ele me leva essas fotos. E eu só não vomitei na frente do senhor porque acho que eu já tinha estômago, porque afinal de contas eu vivi a guerra de 75. E ao viver uma guerra, nós, nesse momento, sabemos se temos ou não estômago, né? Para estes momentos. E eu era menina, mas eu tinha estômago, eu vivi muita coisa ruim na guerra de 75. Quando ele me mostrou aquilo, eu não tinha vivido aquilo que eu estava vendo. Corpos decapitados, cabeças que tinham sido cortadas, naquela época de 60, quando eu nasci, cabeças que tinham sido cortadas de pessoas e depois colocadas em cima do corpo da pessoa, portanto, aqui nessa região da barriga, eles punham as cabeças das pessoas e depois fotografavam, né? Então, quando ele começou a mostrar aquilo, eu senti realmente um enjoo, um mal-estar, passei mal. A entrevista acabou não se dando, vamos dizer que a entrevista não se deu naquele dia foi meio que um momento de conversa, de relaxamento, um preparo para no dia seguinte, é como se eu tivesse que meio que analisar tudo aquilo que eu estava vendo, para no dia seguinte realmente acontecer a entrevista, baseado até em tudo aquilo que ele estava mostrando, todo aquele material que ele me levou. E quando ele viu que eu passei mal, ele falou, Filó, vamos deixar a entrevista para amanhã. Eu falei, é melhor, deixa eu pensar em tudo isso que eu estou vendo, que o senhor me trouxe, deixa eu assimilar tudo isso, né? Porque eu realmente acho que eu não estava preparada. Uma coisa é você receber informação, outra coisa é você ver, né? E ele falou, não, eu quis mesmo que você visse, porque você escreveu um livro, eu tinha dado para cada entrevistada meu o que a gente chama de boneco, antes do livro ser editado oficialmente por uma editora, aqui pelo menos no Brasil é chamado de boneco. Eu quis que cada entrevistado meu, portanto, soubesse, até para poder participar e querer participar, que lessem a história para acreditar, né? E para se sentirem viáveis a aceitar aquilo onde iam entrar. E foi baseado nisso que ele disse, não, eu queria
Gostei muito da tua história, é uma história verídica, óbvio, mas eu gostei, mas eu queria que você sentisse realmente que ele sentiu que até certo ponto, né? Eu tinha vivido algo, mas eu não tinha vivido tudo, o que ele, óbvio, como um homem bem mais velho, tinha vivido. Então ele queria que, naquele depoimento que ele pudesse dar, eu tivesse preparada, porque o dele era bem mais pesado. E só no dia seguinte é que ele deu a entrevista. Portanto, só que ele não permitiu, né, que eu ficasse com as fotos e que eu, muito menos, fizesse uma fotocópia ou nada. Aquelas fotos eram dele, ele não permitiu. Depois eu descobri até umas fotos numa numa biblioteca da cidade onde eu estava, e mais tarde eu mostrei no Facebook. No livro não dava para colocar mais, porque o livro já estava em fase de edição, e a própria editora não quis publicar certas fotos, porque achava que na linha editorial do que estava sendo programado, aquilo ia cair mal e poderia criar problemas depois. Mas isto tudo para dizer que de 1960 para cá, portanto, a partir do momento em que estes três partidos começaram a entrar em ação, estes três partidos, né, começaram a acabar com a raça humana. E aqui eu não digo foi a raça negra que fez o mal, ou foi a raça branca que foi morta, não. Começou a acabar com a raça humana dentro de Angola. E assim aconteceu também em Moçambique e em alguns países de África. Portanto, quando eu hoje vi esta publicação, e obviamente fiz questão de compartilhar, porque isto aqui está sendo divulgado e todos os angolanos estão curtindo, satirizando a cara do presidente, e ele com essa cara de sapo, né? Se fazendo uma mistura de vítima, de santo, de santificado, porque ele é o subserviente, o pacificador, o bonzinho homem, que está no papel de um alto funcionário a cargo do seu patrão, e o seu patrão é o povo angolano. Portanto, eu sou a patroa, vocês são os patrões, e nós, afinal de contas, burramente, estupidamente, estamos no comando deste funcionário e nunca pegamos este chicote e demos no lombo deste ordinário, como eles sempre fizeram conosco, não é? Porque este assassino sempre deu no nosso lombo, este e todos os outros. Depois destes três partidos, principalmente dois, e principalmente o MPLA, entrou no poder, o que eles fizeram foi nos matar com um cardápio variado, um menu variado das formas possíveis e imaginárias, desde envenenamento, fome, miséria, tudo o que um cardápio permite, foram nos matando de todas as formas possíveis. Mas o infeliz aparece, depois de sair por aí pelo mundo, porque ele já gastou trilhões dos cofres públicos viajando, ele é dos presidentes que mais viaja pelo mundo, até prêmios ganhou. Eu acho até, sinceramente, que quem deu, ou quem premiou este infeliz, é tão infeliz quanto ele. Ou então, e aí sim, eu acho que tem um certo descabimento, né? É a velha história de que pela falta de bom senso, discernimento, e nós como patrões, não usando o chicote da forma merecida, estamos deixando que o nosso funcionário, como todos os outros, se todos os presidenciáveis pensarem assim, então todos os patrões de África estão errando em não usar o chicote, ao permitirmos que investidores que alisam a cabeça, se não as bolas, de funcionários deste porte, entrem em nossos países e arranquem as nossas riquezas. Gostei de ouvir este comentário. Gostei. Porque o que nós merecemos hoje é um tapa no focinho, que é isso que ele está nos dando. Ele está gozando com a nossa cara. Isto aqui
para ele, está sendo um orgasmo múltiplo, nos chamando de estúpidos. Ele está nos chamando de estúpidos da forma mais cruel. Como quem diz, eu sou um funcionário, o meu patrão são vocês, mas, vírgula, reticências, eu gozo com a vossa cara. Ele realmente está gozando. Eu adoraria ter um chicote de borracha, daqueles com aquela ponta afiada, que quando bate no lombo da pessoa, fere, como feria os escravos da época da escravatura. Porque funcionário que até hoje em Angola, e eu vi, presencialmente eu vi, em 2018, na Camela Móis, um senhor apanhar com esses chicotes, portanto isso acontece até os dias de hoje. Eu gostaria de fazer isso com funcionários deste porte, já que nós somos os patrões, quando não cumprem as regras que os patrões dão. Agora, gozar com a minha cara, não. Porque, afinal, fomos nós que pusemos o senhor no poder ou não. Eu não fui. Mas, mal ou bem, dito pelo senhor, nós somos os patrões. No entanto, como patrões, nós somos pobres, senhor. E o senhor é o ladrão número 1 que está roubando a nação e que está roubando o próprio patrão que o senhor diz, pelo qual foi colocado. Portanto, nós temos o direito, como patrões, de o despedir, de o demitir e de pedir a sua retirada rapidinha do poder. Porque gozar com a nossa cara, não, chega. Eu, no meu direito de patroa, eu peço realmente a sua demissão, a sua saída do cargo. Já o povo de Angola, eu não sei até que ponto vocês aguentam um orgasmo múltiplo deste porte. Se vocês sabem o sentido da palavra orgasmo, eu só acho que é permissível para nós humanos um tipo de orgasmo que é satisfatório. Agora, um palerma destes, gozar com a nossa cara e falar uma merda destas, só se vocês não têm mulheres ou não têm maridos para aguentar com um tipo de orgasmo deste tipo. Diante deste quadro e deste publicação que ele fez, deveria haver um abaixo-assinado a nível nacional e internacional, pedindo, até baseado no que ele próprio falou, a retirada do presidente. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Que valeu a brincadeira, já que isto é aplicado até hoje no país, a nível presidencial. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.